Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. É um versículo super conhecido, e hoje eu estou com a minha Bíblia de linguagem contemporânea, talvez seja um pouquinho diferente, né, se você está com a Bíblia convencional, mas o significado é sempre o mesmo, né? Ele está dizendo assim, então, Eclesiastes 3:1. A hora para tudo, é o título na minha Bíblia esse, a hora para tudo. E o versículo é o seguinte: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. Amém. Bom, queridos, se a gente continuasse lendo, né? Daí ele vai dizer que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de acordar, tempo de dormir, tempo de fazer amor e hora de se abater, hora de contar as perdas, hora de ganhar. Então ele vai, né, descrever várias coisas assim, tudo tem a hora, tudo tem uma hora, né? E então a gente tira, né, aqui duas lições, né, assim, para mim, né, que eu tiro aqui desse versículo, são duas lições que eu acho assim que ficam mais amostras, né, mais salientes. Né? A primeira é que tudo tem o seu tempo, né, como ele está dizendo, e tudo é passageiro. Então, a alegria é passageira, a tristeza é passageira, a hora da gente colher é passageira, a hora da gente plantar é passageira. Então, tudo é passageiro. Então, a felicidade, estamos felizes, mas essa felicidade uma hora vai passar, né? Estamos tristes, aconteceu alguma coisa, aquela tristeza, essa tristeza vai passar também. Então, isso eu acho, né? Eu acho muito reconfortante saber disso. Então, se eu sei que eu estou atravessando uma fase ruim, eu sei que essa fase vai passar, né? Do mesmo modo, eu estou atravessando uma fase boa, uma fase de fartura, eu sei que essa fase, uma hora, vai passar também. Então, isso eu acho muito bom a gente saber, de a gente ter essa consciência, que daí a gente sabe que tudo que passamos vai, né, passar, uma hora vai terminar. Né? Então, a gente sabe dar valor, a gente sabe aproveitar aquele momento e a gente sabe como enfrentar também os momentos ruins, sabendo que são passageiros, né? E a gente já disse aqui várias vezes, né? Os tempos ruins acontecem para todos. A diferença é a maneira como a gente encara esse, esse, essa fase ruim, né? Essa fase ruim. E o outro grande ensinamento, né, que eu tiro daqui é que tudo tem a hora certa. Né? Então, tudo está no tempo de Deus. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? O agir de Deus é diferente do nosso, mas tudo está no tempo de Deus. Então a gente ora, a gente clama, a gente pede, e na hora, né, de Deus, na hora que Deus, né, achar isso, né, que é aquela hora de acontecer aquilo, vai acontecer, né? Então, o que tiver que ser nosso, o que tiver que acontecer, vai acontecer na hora de Deus. É lógico que a gente pede as coisas que a gente quer, né? E Deus nos dá as coisas que a gente precisa. Então, muita coisa que a gente pede, a gente não recebe, não acontece, mas não é porque Deus está castigando, não, então Deus está me castigando, eu peço, Deus não me dá. Não, pelo contrário, né? Deus nos ama tanto que Ele nos dá aquilo que a gente precisa, né? Não o que a gente quer. Porque o que a gente quer
futilidade, né? Não se compara, né, a visão nossa com a visão de Deus. Então, o grande ensinamento aqui é isso: tudo está nas mãos de Deus, tudo acontece conforme a vontade de Deus e tudo acontece na hora de Deus. Então, há uma hora para tudo, há um tempo certo para tudo, né? Por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus e Ele sabe o melhor para todos nós, né? Até outro dia eu vi na internet e daí alguém falando isso, né? Ah, mas por que Deus, né, permite tanta coisa acontecendo no mundo? Por que Deus não acaba com o mundo de uma vez já, né? E daí a resposta, né, que a pastora deu foi o seguinte, né, que as coisas acontecem, né, porque o pecado entrou no mundo, né, então aquele mundo perfeito, né, que Deus havia feito, aquele mundo sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem aflições, né, aquele mundo com a entrada do pecado, né, esse mundo sofreu, né, essa consequência, e as consequências, né, é claro, até hoje a gente sente, reflete essas consequências. O pecado entrou no mundo, o mundo ficou essa bagunça que está, né? Deus se retirou, porque Deus ficava aqui no jardim do Éden, né? Ficava com Adão, ficava com Éden, com Eva, vinha, conversava, falava com eles. Quando o pecado entrou no mundo, né? Quando Satanás enganou, né? O inimigo enganou Eva e daí Eva, né? Levou Adão também, enganou Adão também, né? Foi aquela os dois, né? Na verdade, os dois foram enganados. Daí o pecado entrou no mundo. Deus aí foi lá para os céus. Deus, né? Daí fica lá, não fica mais aqui, né? Como ele ficava, conversando com Adão e com Eva. E ele vai, né? Voltar, né? Ele vai deixar que Jesus volte, né? Para resgatar a sua igreja na hora certa. Então na hora dele. E por que é que ele, né, respondendo a pergunta, por que ele não vem já e não acaba com tudo já? Porque ele nos ama tanto que ele está nos dando tempo para que a gente se arrependa, para que a gente se volte para ele, para que a gente se salve. Né? Quando eu digo a gente, é claro, eu estou dizendo todos, né? Todos, 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 o mundo inteiro. Se ele faz isso hoje, se ele volta hoje, se Jesus volta hoje, ele vai vai resgatar um número limitado de pessoas, né? Se ele volta mais adiante, na hora que Deus, né, bater o martelo e dizer volte agora, né, resgate a sua igreja, a nossa igreja agora, ele quer que, com esse tempo que ele está dando, que mais pessoas se arrependam, mais pessoas se voltem para ele, mais pessoas busquem, né, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, para que o reino de Deus fique cada vez mais habitado, mais completo. Então é por isso, né, que Deus não termina tudo já, né? Então, é claro que quando eu vi isso, né, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Eclesiastes 3:1. Ele não vem porque não está na hora ainda, porque a hora é ele que determina. Ele que vem, tanto que Jesus disse também, né, que nem Jesus sabe a hora que ele virá, que ele voltará. Somente Deus sabe. Então Deus está dando esse tempo, né, porque Ele nos ama muito, nos ama demais, e Ele está dando esse tempo para que para que um número maior de pessoas se arrependa, para que um número maior de pessoas se voltem para Deus, para que um número maior de pessoas busquem, conheçam a Deus, se arrependam e se salvem. Tá bom, queridos? Então, essa é a grande lição que tiramos aqui de Eclesiastes 3:1. Tudo no tempo de Deus. E tudo que Deus faz, né, tem a hora certa, tem o tempo certo, e tudo que Ele faz é pensando
em nós, pensando na nossa salvação, no nosso crescimento espiritual, né? Pensando sempre nos seus filhos. Por quê? Porque Ele nos ama, ama a todos sem condição alguma, ama porque Ele é Pai, porque Ele nos fez e porque Ele ama a todos os filhos. Tá bom, queridos? Então é por isso que devemos confiar, devemos orar e devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Quando orarmos, né, pedimos que seja feita sempre a vontade de Deus, porque Ele sabe a hora certa, Ele sabe exatamente o que eu preciso, o que você precisa, e na hora que eu preciso, na hora que você precisa. Então, que a gente confie, que a gente espere e que a gente entregue no Senhor, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai e nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura, deixe a sua pergunta, deixe o seu pedido de oração, fique à vontade, tá bom, queridos? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.